As queixas do árbitro português são feitas em espanhol ao Desportivo AS. A notícia sai à porta do derby e a acusação é clara. O presidente do Conselho de Arbitragem pressiona os árbitros para favorecerem o Benfica. Eu e muitos companheiros recebemos chamadas do presidente do Conselho de Arbitragem, Vítor Pereira, na mesma semana em que estamos nomeados para arbitrar o Benfica. Vítor Pereira tem muitos inimigos e muitos opositores. Entre eles, gente do próprio Conselho de Arbitragem e muitos clubes da Primeira Liga. Não o querem ali. Agora, o único clube grande que apoia Vítor Pereira é o Benfica. Por isso, garante Marco Ferreira, Vítor Pereira só contacta os árbitros nas vésperas dos jogos com o Benfica. Não digo que o Benfica peça a Vítor Pereira que fale com os árbitros para que favoreçam o clube. Não digo isso. O que digo é que Vítor Pereira o faz porque sabe que o Benfica é o único clube que o apoia. Por isso, não quer que nenhum árbitro que não goste do Benfica apite os seus jogos. O Benfica nunca falou comigo ou me chamou para que os favorecesse. Mas Vítor Pereira, sim. Na semana em que tinha o jogo do Benfica, ele ligava-me e dizia que tinha tido cuidado e que o jogo tinha corrido bem. Só o fazia nos jogos do Benfica. Nunca me chamou antes de um jogo do Porto, por exemplo. Não só a mim, mas a muitos dos meus companheiros. Marco Ferreira está afastado da arbitragem na Primeira Liga desde o final da época passada. O último jogo grande que arbitrou foi o final da Taça de Portugal entre Sporting e Sporting de Braga no Jamor. Tinha renovado em janeiro como árbitro internacional da FIFA, mas foi despromovido depois do jogo. Na última época fui considerado o segundo melhor árbitro de Portugal, a seguir a Pedro Proença. Arbitrei um Benfica Sporting e 2 vezes um Porto Benfica. E as partidas correram muito bem. A única exceção que encontro é que na época passada arbitrei 3 vezes o Benfica e o clube perdeu 2 vezes. Acho que foi por isso que não me deram nenhum clássico. Na derrota diante do Braga, em outubro, na 8ª jornada, o jogo correu mal, mas para ambas as equipas. Depois do jogo, o Benfica protestou contra mim e disseram-me que não voltava a arbitrar nenhum dos jogos mais quentes. Desde então não me puseram em nenhuma partida importante. Depois do Braga-Benfica de que falei, Pereira nomeou-me para um Rio Ave Benfica. Nessa semana ligou-me 2 vezes, na terça e na quinta-feira. Na quinta-feira disse-me que se não fizesse um bom jogo, não me podia nomear para o Benfica-Porto em abril. Na altura, Vítor Pereira terá mesmo dito a Marco Ferreira que é muito diferente jogar contra o Porto em abril, com uma diferença de 4 pontos, do que com 2 ou 1. E isto, do meu ponto de vista, é grave. No jogo contra o Rio Ave, o Benfica ganhava por 1-0, mas o árbitro Marco Ferreira assinalou um penalti a favor do Rio Ave. Decisão acertada, disse ao jornal AS, mas que terá feito com que a partir daí nunca mais fosse chamado para nenhum jogo, muito menos para o tal Benfica-Porto. Marco Ferreira garante ter denunciado o caso na Federação Portuguesa de Futebol e que a denúncia foi enviada para o Comitê de Disciplina da Liga. Os outros árbitros passam pelo mesmo, mas não dizem nada, acusa o português. Têm medo de denunciá-lo e que Vítor Pereira acabe com as suas carreiras como acabou com a minha. Sou um exemplo para eles do que pode acontecer. Eu era um árbitro internacional e nunca, na história de Portugal, um árbitro internacional tinha sido despromovido para a 2ª Liga. Marco Ferreira fez as declarações explosivas quando um Benfica Sporting está à porta. Denunciou as pressões ao jornal espanhol AS por ser, diz, uma publicação de grande nome internacional. Marco Ferreira quer que a história tenha impacto em Portugal e no resto do mundo.